Provavelmente você viu alguém já perder a consciência na sua frente, o famoso desmaiar. Mas será que esse desmaiar foi uma convulsão, uma epilepsia ou foi outra coisa? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse desmaiar. O que é? Muitas pessoas às vezes vêm no neurologista, no neurocirurgião, porque desmaiou uma vez e ganhou ali um diagnóstico no momento de uma epilepsia. Mas nem sempre quando o paciente desmaia é epilepsia. Bem, a maioria dos pacientes que sofreram uma perda de consciência, geralmente eles têm o que chamamos de síncope. O que é síncope? O nosso cérebro ele é um dos órgãos que mais utiliza fluxo sanguíneo e nutrientes que nós produzimos. Então o cérebro, por mais que ele tenha ali menos de 10% do nosso peso corporal, ele absorve cerca de 25% dos nutrientes que produzimos. Então é um órgão que demanda muita energia. E essa energia que o cérebro demanda é através de um fluxo sanguíneo cerebral contínuo. E o que é interessante em nós humanos é que nós somos seres bípedes, ficamos em pé. E a parte mais alta do nosso corpo é a cabeça. Então assim, para que o sangue chegue em um bom fluxo sanguíneo para o cérebro, ele tem que vencer a gravidade. Então é a parte que mais demanda de uma pressão adequada para que nosso cérebro receba esse nutriente. Então, uma das coisas que mais acontece em que o paciente perde a consciência é a síncope. A síncope é um problema no fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode acontecer a princípio por um problema que chamamos de síncope vasovagal. Existe um nervo, que é o nervo vago, ele que regula a pressão que chega esse sangue para o cérebro. Então, se há um distúrbio ali vasovagal, há como se fosse uma alteração de fluxo sanguíneo devido a esse nervo. E aí o paciente desmaia. Quais são as síncopes bem características de problema vasovagal? Geralmente é o momento em que esse nervo é estimulado. Então, por exemplo, quando vamos fazer xixi, pode acontecer essa síncope vasovagal, porque o ato de fazer xixi está associado a esse nervo. É o que chamamos de uma resposta parasimpática. Então, esse ato de fazer xixi é super importante, porque para idoso que tem ali já uma alteração do vaso sanguíneo, a gente recomenda o homem fazer xixi sentado, porque na hora que vai fazer xixi pode desmaiar e sofrer uma queda importante. Porque isso reduz o risco dele acontecer essa síncope e se acontecer dele se machucar, ter uma queda, bater a cabeça no banheiro, etc. Outro fator que pode causar essa síncope, que é esse baixo fluxo sanguíneo cerebral, são fatores emocionais, às vezes um momento de estresse, às vezes um momento em que a pessoa tem uma notícia muito impactante. Aposto que você já viu algumas pessoas desmaiar em um momento que recebeu uma notícia trágica ou no momento que está muito feliz e teve contato com alguma personalidade que ela gosta muito, etc. Isso também desenvolve uma síncope de padrão vasovagal. Outros fatores que podem interferir no fluxo sanguíneo cerebral são dias muito quentes em que a pessoa não se hidrata adequadamente. Isso a gente vê frequentemente, principalmente aqui no Brasil, os shows de celebridades que as pessoas ficam horas na fila sem beber água, no sol quente e às vezes desmaia por conta disso. Tá, isso é síncope, doutor. Então, vias gerais, como que é a síncope? O paciente cai. Quando ele cai, o coração fica na mesma altura da cabeça, porque na posição deitada o coração fica na mesma altura da cabeça. Isso melhora o fluxo sanguíneo cerebral e o paciente rapidamente se desperta, melhora. Então, no geral, a síncope, o paciente geralmente melhora rapidamente após cair e, no geral, ele não faz xixi na roupa, não faz cocô na roupa. Geralmente, se você toca o paciente, ele vai estar suando frio. Então, esse é um fator que geralmente o paciente melhora rapidamente. Porém, tem outras causas em que o paciente às vezes não melhora rapidamente. Um dos fatores que pode causar essa perda da consciência, que também chamamos de síncope, é a hipoglicemia. Às vezes o paciente é diabético, tem algum problema de saúde e a glicemia, que é o açúcar do sangue, cai e o paciente desmaia. Quando ele desmaia, ele vai estar com a pele suando frio e às vezes não volta a melhorar rapidamente. Por quê? Enquanto o açúcar do sangue não subir, que é a glicemia, ele não vai melhorar. Nesses casos, precisa sim ter uma história pregressa do paciente, saber se ele tem algum problema de saúde
e fazer uma intervenção adequada. Então, pacientes diabéticos que desmaiam por hipoglicemia precisam ali de uma reposição rápida de glicose. Então, é outro caso em que pode desmaiar e não ser epilepsia. Tá, mas agora falando de epilepsia, o que é epilepsia? A epilepsia é como se fosse um curto-circuito no cérebro. Eu uso esse termo que é fácil do paciente entender. Mas o que acontece? A sinapse é como se fosse um impulso elétrico. Isso acontece através dos íons de sódio, potássio, em que há uma descarga elétrica controlada. Ou seja, a gente precisa estar sempre passando como se fosse uma eletricidade no cérebro para que nós executamos as funções. Movimentar, pensar, ver, tudo exige uma descarga elétrica. Porém, se essa descarga elétrica não é controlada e ela se espalha rapidamente para o encéfalo todo, acontece o que chamamos de uma despolarização descontrolada, o paciente desenvolve uma epilepsia, uma crise convulsiva. Então, assim, primeiro termo, crise convulsiva, é quando essa descarga elétrica ela se espalha rapidamente para todo o cérebro dos dois lados. Então é aquele quadro clássico, você vai ver o paciente cair no chão, se debater, babar, às vezes evacuar na roupa, fazer xixi na roupa, e ali ele fica se debatendo cerca de 2, 3 minutos, depois ele para e demora ali cerca de 2 horas para voltar a si, entender o que aconteceu. E se você perguntar para ele, ele não vai se lembrar de nada. Isso é uma convulsão. Em alguns casos, o paciente tem epilepsia e não tem convulsão. Então, a exemplo, tem pacientes que têm um pequeno foco epilético, é como se fosse uma pequena área do cérebro em que há uma descarga elétrica desorganizada. Nessa área que há descarga elétrica, geralmente o paciente pode ter uma alteração que às vezes passa até batida ao reparar. Então, a exemplo, o paciente às vezes tem uma descarga elétrica que pega somente uma região do cérebro que é responsável pela mão. E na hora que ele tem essa descarga elétrica, ele faz um movimento repetido da mão. E aí, rapidamente passa. E às vezes nem ele percebe. Isso chamamos de crise parcial simples. Por quê? Ele lembra de tudo, aconteceu a crise epilética e ele continua ali normal, ele nem a consciência ele perdeu. Às vezes estava conversando e ele mantém conversando, só surgiu um movimento rápido da mão e essa crise, vamos dizer assim, iniciou e desapareceu. Há casos em que temos uma crise que chamamos crises parciais complexas. Então, por exemplo, movimenta a mão, porém o paciente não vai chegar a perder a consciência, porém às vezes ele fica com o olhar fixo e não se lembra do que aconteceu. Como se ele apagasse rapidamente e voltasse ao normal sem aquele quadro típico do paciente cair e se debater, tá? Existem outros tipos de crise, uma crise muito frequente chamamos de crise de ausência. É aquela crise em que o paciente está ali conversando, ele para, fica com o olhar fixo por alguns segundos e depois ele volta. Então aí é como se você desligasse ele por alguns segundos, ele não vai se debater, fazer grandes movimentos, só que é como se ele parasse. A conversa que você tem com ele, naquele momento que ele está em crise, ele não vai lembrar de nada e não vai entender. Então, a gente até brinca, fala que essa é a epilepsia do marido, porque ele, geralmente, a mulher fala com ele e no fim da fala, ela fala, você ouviu o que eu disse? Mas é uma brincadeira, o marido geralmente isso aí é natural dele, não é crise não. Em vias gerais, todo paciente que passa por um problema de desmaio, a gente tende a avaliar se isso é frequente, qual a frequência que isso acontece, quais os riscos do paciente, se necessita de uma investigação mais profunda. Um caso ou outro que você viu o seu familiar desmaiar, que não vem tendo várias crises dessas, geralmente a gente leva em consideração somente como uma crise vasovagal e não faz uma investigação aprofundada. Porém, se essas crises vêm repetidamente, aí sim é necessário fazer uma investigação. Essa investigação vai ser avaliada com exames voltados para o coração, ver se não tem nenhum problema de arritmia, avaliar os vasos sanguíneos do pescoço, que leva o sangue para a cabeça, avaliar se tem algum sinal de crise epilética, que é um exame que chamamos de eletroencefalograma. Enfim, fazemos essa avaliação aprofundada e através dos resultados do exame e do que o paciente traz para a gente de informação, nós chegamos à conclusão. A grande maioria não vai ser epilepsia. Epilepsia é uma doença mais rara. Então a grande maioria vai ser a questão da síncope. Em vias gerais, depois dessa avaliação aprofundada, damos o diagnóstico ao paciente. Se o paciente teve síncope, geralmente quem acompanha o paciente é o cardiologista. Se ele teve epilepsia e necessita de um tratamento, quem vai acompanhar é o neurologista. Mas deu para esclarecer mais ou menos o desmaio para vocês?
Então, se esse vídeo foi interessante para você, encaminha um amigo, aposto que vai ser interessante para ele também.